Record na hora, seja bem-vindo. Começamos com uma notícia Record. Ioannidis já está a par do interesse do Sporting. Eu ia começar logo assim. A SAD Sportinguista fez contactos exploratórios nas últimas horas. Do que isto Sporting perguntou pelos jogadores junto do Panathinaikos, mas também junto dos representantes do avançado, para perceberem que condições poderá fechar um eventual negócio. Eu recordo que o nome de Ioannidis alimentou uma longa novela no último verão. Agora, os gregos pedem 20 milhões de euros pelo passe do futebolista. Ainda assim, admitem negociar. Frederico Varandas também já sabe quanto ganha Ioannidis. São 2 milhões de euros líquidos por temporada. E o Sporting rejeitou nas últimas horas mais uma oferta do Rennes por Konrad Arda. O Record refere que a segunda proposta foi ligeiramente superior à anterior. Porém, a SAD, liderada por Frederico Varandas, acredita que ainda está longe das pretensões. O Sporting deseja receber uma proposta entre os 23 e os 25 milhões de euros, mas o clube francês ainda não passou os 20 milhões. Konrad Arda está na porta de saída de Alvalade ao fim de um ano, porém, o Sporting só vai libertar o avançado dinamarquês pelo montante estipulado. Continuam as negociações entre os clubes. O Milan também continua atento à situação de Arda. Rui Borges foi confrontado com a possível saída de Arda, precisamente para o Rennes, e não escondeu que o jovem avançado quer mais minutos. No entanto, lembrou também que todos querem ser titulares. O técnico garantiu que Arda está convocado para o próximo jogo, mas o cenário é tudo menos estável. Os sinais de que o dinamarquês pode estar de saída são cada vez mais evidentes. Rui Borges não os negou, mas as movimentações do mercado não ficam por aqui. O treinador do Sporting confirmou o interesse em Ioannidis. Avançado grego está a ser seguido há muito tempo pelo clube e que já sabe também do interesse do Sporting, como há pouco avançámos. Já Morten Hjulmand, capitão e líder da equipa, não tem a continuidade assegurada. Rui Borges foi questionado sobre se podia garantir que Hjulmand vai continuar no Sporting, mesmo com o interesse do Manchester United. Na resposta, o treinador fugiu à questão, não respondeu diretamente, disse apenas que o capitão está convocado para defrontar o Nacional e que é normal que se fale dele, já que é um grande jogador. São elogios a Hjulmand. A equipa do Sporting partiu para a Madeira, onde vai defrontar o Nacional num clima de total euforia nesta partida. No aeroporto de Beja concentraram-se algumas centenas de adeptos que quiseram motivar a equipa de Rui Borges. Num clima de grande euforia, houve jogadores que aproveitaram para dar autógrafos, aqui vemos, também para tirar algumas fotografias com adeptos. Esse aspecto, destaque para Gonçalo Inácio, também Pedro Gonçalves. Aqui está Gonçalo Inácio a distribuir autógrafos. Apesar de ter ido logo de imediato para o interior do aeroporto, Rui Borges também foi dos elementos mais acarinhados. Um adepto, por exemplo, levou um cartaz a dizer, e vou citar, aqui está o cartaz: no Alentejo também temos boas tabernas para festejar, como a autoria, aqui fazendo alusão a declarações recentes de Rui Borges. Olhamos agora para o Benfica, porque Bruno Lage garante que Aktürk Koglu está feliz no Benfica, frisa a mensagem dos últimos dias, apesar do interesse do Fenerbahçe e de haver uma proposta que está neste momento nas mãos do presidente do Benfica. O treinador fez questão de dizer que o extremo está de corpo e alma no clube, quer ajudar a vencer os jogos do Benfica. Na antevisão do jogo com o Tondela, Bruno Lage também se gabou, digamos assim, do bom arranque de temporada que o Benfica está a fazer, uma vez que ainda não sofreu qualquer golo nos 5 jogos já disputados. O treinador enaltece ainda o feito da equipa, dizendo que os jogadores estão a fazê-lo sem terem férias, sem terem pré-época. Sobre o plantel, Bruno Lage revela ainda que havia jogadores, por exemplo, a dormir em hotéis e que só há 2 ou 3 dias é que encontraram casa em Lisboa. É importante. E agora uma história Record. Revelamos hoje as horas de agitação vividas por Aktürk Koglu nos últimos dias, antes da transferência para o Fenerbahçe aparentemente ter perdido muita força. Aktürk Koglu estava preparado para todos os cenários, inclusivamente para viajar em voo privado para a Turquia, isto na segunda-feira, caso o negócio se fizesse. No entanto, tudo mudou em algumas horas, na sequência de uma longa reunião que
que durou até de madrugada. Rui Costa travou o negócio, puxou a porta à saída. As horas seguintes também foram muito agitadas. Lage disse a Aktürkoğlu que ia ser titular nesse jogo de Istambul, precisamente frente ao Fenerbahçe. E isto depois de o próprio jogador ter mostrado muita vontade de jogar este jogo do play-off. Foi depois o próprio Aktürkoğlu quem disse a Sheldrup, concorrente de posição, que ia ser titular. São novas informações reveladas hoje em exclusivo do Record. Mais uma notícia Record. O Benfica já tem um novo alvo para atacar neste mercado de transferências. A SAD, liderada por Rui Costa, já escolheu o perfil. Trata-se de um médio ofensivo que possa jogar em 4-3-3, ou seja, o número 10 clássico para dar criatividade e também desequilíbrio à equipa. A ideia é contratar um jogador com um perfil semelhante ao de João Félix ou Tiago Almada, por exemplo. O Benfica desistiu, aproveito para recordar, de Amorá devido à permanência de Aktürkoğlu e Sheldrup. A SAD do Benfica considera também que os valores que o Wolfsburg pede por Amorá são exagerados. E ao contrário do que é habitual, Trubin não reagiu depois do jogo com o Fenerbahçe, não fez qualquer publicação. Ou seja, o guarda-redes do Benfica está em silêncio desde a publicação misteriosa na qual deixou entender que está a passar por um período complicado. Esta foi a primeira vez esta temporada que Trubin não reagiu, não fez qualquer publicação nas redes sociais depois de um jogo do Benfica, o que é mais um sinal de que o guarda-redes pode não estar feliz. Trubin foi criticado após um erro no jogo frente ao Estrela da Amadora, algo que voltou a acontecer agora na partida da Liga dos Campeões contra o Fenerbahçe. Eu recordo que já na época passada o guarda-redes respondeu aos adeptos do Benfica depois de ter sido assobiado num jogo no Estádio da Luz. E Luís Filipe Vieira só aceita debater com o Rui Costa durante a campanha para as eleições do Benfica. Esta é uma notícia do Record também. Esta posição de Luís Filipe Vieira parece tratar-se de um claro desafio a Rui Costa, já que no total há 6 candidatos, eu recordo, às eleições de 25 de outubro. Vieira aceita fazer os habituais debates de período eleitoral, mas apenas num frente a frente com o Rui Costa. Vieira acredita que esse é o debate que pode realmente esclarecer os benfiquistas e ajudar numa tomada de decisão no que aos votos diz respeito. Resta agora saber se Rui Costa vai aceitar este desafio. Eu lembro que o atual presidente do Benfica se recusou a abordar a candidatura de Luís Filipe Vieira nas próximas eleições. Por falar em eleições, João Noronha Lopes ataca Luís Filipe Vieira e acusa-o de desprezar a democracia. Perante a posição de Vieira, que só aceita debater com o Rui Costa, Noronha Lopes reage, diz que os velhos hábitos não morrem. Nesta mensagem dirigida aos sócios do Benfica, Noronha Lopes vai mais longe e refere que Vieira é cobarde por só debater com o herdeiro. É assim que Noronha Lopes se refere a Rui Costa. Mais à frente, o candidato à presidência do Benfica, Noronha Lopes, escreve que é tempo de libertar o Benfica da incompetência e de parar com as promessas não cumpridas. Noronha Lopes promete colocar o Benfica acima de tudo. Olhamos agora para o Futebol Clube do Porto e para Samu, que ainda acredita que vai estar presente no clássico frente ao Sporting. O avançado espanhol do Porto publicou uma história no Instagram, a treinar num ginásio com fotos de Cristiano Ronaldo, também de Samuel Eto'o. Ao que parece, a lesão pode não ser assim tão grave como se esperava inicialmente. Samu fez referência justamente à data do clássico e está determinado a recuperar a tempo de ser opção para Farioli frente ao Sporting. No entanto, apagou esta fotografia original, fez outra publicação. Aqui vemos as duas publicações, a segunda publicação já sem a data do clássico. Ele poderá significar que, afinal, pode não estar apto para defrontar o Sporting, ou pelo menos não alimentar essa polémica. O Futebol Clube do Porto emprestou Ivan Raime ao Monreal. O negócio foi oficializado hoje. O extremo foi cedido até ao clube do Canadá até ao final da temporada, a troco de 250 mil euros. O acordo ficou ainda estabelecido que o novo clube de Ivan Raime fica com direito a uma opção de compra no valor de 5 milhões de euros por 80% dos direitos económicos do jogador.
isto se exercida até ao final do mês de janeiro de 2026 e pelo valor de 5,5 milhões de euros se exercida após o mês de janeiro e até ao final da época. Na nota oficial, o Futebol Clube do Porto revela ainda que esta opção de compra será automaticamente exercida caso Ivan Reim efetue mais de 60% dos jogos durante o período de empréstimo. Vamos agora estabelecer a ligação em direto com o jornalista João Fernandes. João, o Sporting que acaba de chegar à Madeira, onde vai defrontar o Nacional. Como é que está o ambiente por aí? Já vemos vários adeptos. Entusiasmo para receber os bicampeões nacionais? Entusiasmo para receber os bicampeões nacionais. Já tiveram a cantar, os adeptos, algumas dezenas de adeptos já estão aqui e chegaram bem cedo, até por volta das 19 horas, e a comitiva do Sporting está agora a começar a ser as primeiras pessoas da comitiva do Sporting. Estão agora a começar e ouvem-se também os primeiros aplausos e os cânticos esses continuam, como é audível pelo som. A imagem do Nelson Gonçalves está a acompanhar então os jogadores, os primeiros jogadores a sair, e os adeptos entusiasmados tentam empurrar a equipa para a terceira vitória nesta Liga Portuguesa. Adler a dizer adeus, os adeptos estão distantes, portanto não é credível que venham fazer autógrafos, os jogadores apenas acenam, alguns deles, Rui Borges ali também a par de trás a dizer adeus, e portanto, mas não, nenhum jogador do Sporting veio até junto dos adeptos para fazer fotos ou autógrafos. Frederico Varandas também a dizer adeus aos adeptos, mas não se aproximam dos adeptos, estão uma distância grande por um cordão que foi feito pela PSP, há vários polícias aqui e há um cordão, e portanto os adeptos não conseguiram hoje aqui na Madeira, apenas aqui o presidente do Sporting agora que veio cumprimentar, vou tentar perceber se vai ficar mais tempo ainda aqui a cumprimentar os adeptos, o único elemento da comitiva leonina que veio até junto dos adeptos. Os jogadores rapidamente se dirigiram para o autocarro, embora estejam alguns ainda fora do autocarro, mas preparados para entrar para dentro do autocarro. Portanto, uma saída que aconteceu, o avião do Sporting chegou com ligeiro atraso aqui à Madeira, veio de Beja até à Madeira, aterrou às 19h37, com cerca de 14 minutos em relação àquilo que era a hora prevista para a aterragem aqui na Ilha da Madeira, mas o que é certo é que aterrou e, portanto, os jogadores demoraram mais alguns, cerca de 20 minutos, para então depois começarem a sair. Já estão dentro do autocarro, que os vai levar até a unidade hoteleira no Funchal, a maior unidade hoteleira que há no Funchal, que é utilizada também não só pelo Sporting, mas pelo Benfica e pelo Porto, quando vêm jogar contra o Nacional aqui na Ilha da Madeira, e, portanto, os adeptos hoje não tiveram direito nem a autógrafos, nem a habituais selfies, ao contrário daquilo que muitas vezes é no final da época, onde os jogadores por vezes até param bastante tempo para dar autógrafos e fazerem selfies. Hoje não. O único que parou e cumprimentou um adepto que estava aqui, eu vou tentar falar com esse senhor. O que é que disse a Frederico Varandas ao presidente do Sporting? Disse-lhe, conforme nós nos cumprimentámos o ano passado, que deu sorte, voltámos a fazê-lo este ano. E foi assim. E ele o que é que lhe disse? Ele riu-se, como é óbvio, portanto ficou contente com a minha lembrança. Evidentemente que ele não se deve ter lembrado exatamente de mim, mas de qualquer forma é verdade. Esperançado de uma vitória do Sporting amanhã? Sim, eu estou convencido que o Sporting vai ganhar com mais ou menos dificuldade, mas vai ganhar, assim, capaz de ganhar aí à volta 3-0, coisa que o valha. Não acredito que haja um ano passado 6 golos marcados. Mas de qualquer forma bastante otimista. É aquilo que o Sporting está a jogar neste momento, as duas vitórias depois da derrota na Supertaça, as duas vitórias dão entusiasmo. Sim, então vê-se mesmo na Supertaça foi um jogo inglório, porque o Sporting, na minha perspectiva, não merecia ter perdido aquele jogo. Foi um jogo que correu mal e a partir daí está a correr tão bem que eu penso que vamos ganhar amanhã. Adler vai marcar amanhã? O Adler, se ele entrar, que eu penso que ele vai ficar no banco,
é capaz de fazer o gosto ao pé ou à cabeça. Quero apostar num resultado para amanhã, então, vitória do Sporting por quanto? 3-0. Quem marca os gols do Sporting? É o Trincão, o Soares e o Arder. Já agora. Obrigado. Um adepto bastante otimista aqui do Sporting. Foram muitos aqueles que vieram aqui para se despedirem dos jogadores. Os jogadores não pararam, não fizeram autógrafos. De qualquer forma, vou tentar ver aqui mais jovens adeptos. Olha, então, não conseguiste falar com ninguém? Não, infelizmente não consegui. Estavas à espera de fazer uma selfie, um autógrafo? Estava à espera, mas pronto. Olha, e amanhã o Sporting vai ganhar, claro. Vai ganhar, sim senhor, vai. Está a jogar bem o Sporting. Tá. Muito obrigado e bom jogo para amanhã. Obrigado. Então, o otimismo dos adeptos do Sporting à chegada aqui da comitiva leonina chegou com cerca de 15 minutos de atraso. Agora vai se dirigir para o hotel onde vai ficar hospedado amanhã. Vai deixar a extremidade hotelar às 16 horas para se dirigir para o Estádio da Madeira. O jogo está marcado para as 8 horas. O tempo é bom, a temperatura vai estar quente, vai estar sol. Ao contrário das outras vezes, não deverá haver nevoeiro. Portanto, tudo propício para um bom jogo de futebol. O Sporting quer repetir a vitória do ano passado, onde goleou o Nacional por 6-1. Tiago Margarido espera um jogo bem diferente daquele que foi a primeira vitória do Sporting aqui do ano passado, quando goleou por 6-1. Rui Borges alerta que o Nacional tem valor e que as coisas não irão ser assim tão fáceis. Resta saber quem vai levar a melhor. O Nacional é um outsider difícil, empatou em Vila do Conde, está moralizado, o Sporting também, e quer continuar na liderança da Liga. O Fernandes a mostrar-nos sol, bom tempo, também muito apoio para a equipa de Rui Borges que vai defrontar o Nacional na Madeira. E precisamente por falar em Sporting, dar-lhe conta de uma notícia recorde que tem poucos minutos. Ioannidis já está a par do interesse do Sporting. Segundo apurámos, a SAD Sportingista fez contactos exploratórios nas últimas horas. O Sporting perguntou pelo jogador junto do Panathinaikos e também junto dos representantes do avançado para perceber em que condições poderá fechar um eventual negócio. Eu recordo que o nome de Ioannidis alimentou uma longa novela no último verão. Agora, os gregos pedem 20 milhões de euros pelo passe do futebolista. Ainda assim, admitem negociar. Frederico Varandas também já sabe quanto ganha Ioannidis. São 2 milhões de euros líquidos por temporada. É com este tema que vamos começar hoje a conversa em estúdio. Eu estou na companhia do Vítor Pinto, também do Bruno Fernandes e do Vítor Almeida Gonçalves. Vítor, que detalhes temos sobre esta notícia? Sabemos que, pelo menos, Ioannidis está completamente ao corrente do interesse do Sporting. Olá a todos. Antes de mais, é um prazer voltar ao Estávamos com saudades, aí vem o boletim Ioannidis. Agora é o boletim Ioannidis, Vítor. Agora vamos a uma nova fase. Inaugurado. Parabéns, Vítor. Falamos em novelas, aparece o Vítor Gonçalves, não é? Boletim Ioannidis, imediatamente. Foi um dos assuntos que marcou o último defesa. Estava agora aqui a pensar. Na altura, Ioannidis não era a última bolacha do pacote, era a única mesmo. Durante muito tempo o Sporting não pensou em mais ninguém, pelo menos até ter de se virar depois para uma alternativa que acabou por ser Arder, curiosamente. Um investimento na altura muito próximo daquilo que o Sporting estaria disponível a fazer por Ioannidis, na casa dos 20 milhões de euros. Na altura também algo questionado este investimento, considerado risco num jogador muito jovem como o Arder. O que é certo é que Arder, apesar de ter feito poucos minutos, foi um jogador que mostrou valor, mas obviamente é um jogador jovem e sendo um jogador jovem precisa de mais tempo para ser desenvolvido. No caso de Ioannidis, é um jogador que está muito bem referenciado. Tu dizias, e a nossa notícia diz que já está a par do interesse do Sporting, nós podemos dizer já está a par há mais de um ano, na verdade. Mas pelo menos do que o Sporting tem vontade de... Com certeza, não. As coisas mudaram a partir do momento em que Gyökeres deixou o Sporting. O Sporting investiu forte em Soares, mas neste momento precisa de completar o seu quadro de avançados. Pelo que se percebeu, e isso foi evidente, Arder teve a sua oportunidade durante a pré-época e na Supertaça, mas o fato que Rui Borges lhe tem reservado não é propriamente um fato em que ele se sinta confortável. Não me parece que seja o tipo de jogador, até para estas novas ideias que Rui Borges tem estado a implementar, seja um jogador que encaixe muito naquilo que Rui Borges pretende. E, portanto, faz todo sentido. Não quer dizer que, obviamente, se não for encontrada uma solução, Arder não tenha espaço neste plantel, como teve, vai continuar a ter, mas eu penso que é uma oportunidade boa para todas as partes, para o jogador
porque percebe que até com a idade que tem que sair para fazer mais minutos. Ele não vai ser titular indiscutível no Sporting, isso nunca está garantido a ninguém à partida, mas para um jogador da idade dele ainda menos, com a chegada de Suárez ainda menos, e o Sporting tem aqui uma oportunidade de voltar ao Ioannidis. Muito bem. Já vamos falar, Vítor, de Ioannidis. Também já percebi pelas reações do Vítor Pinto que tem muita vontade de falar sobre este nome que hoje voltamos a noticiar pelo Sporting. Vítor, já vais falar, mas para já fazemos uma curtíssima pausa no Record na Hora. Volte connosco. Até já. Estamos de volta com a notícia Record sobre Ioannidis, que já está ao corrente do novo interesse do Sporting. Um interesse, Vítor, como ias a dizer, que já é antigo. Fazias a relação também com o dossiê de Arda? Sim. O que eu queria concluir era dizer que, portanto, esta é uma boa oportunidade que o Sporting encontrou aqui de voltar a Ioannidis, agora numa posição negocial previsivelmente diferente daquilo que foi há um ano. Ou seja, quando eu dizia que era a última e a única bolacha do pacote, foi durante muito tempo, e isso colocou o Sporting numa posição de certa forma fragilizada, porque o Panathinaikos percebia que o Sporting teria que fazer um esforço e esticou a corda até ao máximo. O Panathinaikos, recordo, chegou a pedir, ou estava a pedir 30 milhões de euros pelo Ioannidis, e o Sporting nunca foi além dos 20 milhões, acabou por dar um pouco menos pelo Arda e não passou dessa fasquia. Portanto, o Sporting agora era só isso que queria concluir, dizer que o Sporting chega a este dossiê de Ioannidis numa posição muito mais confortável comparativamente ao ano passado, sabendo que é um jogador, neste momento, saindo do Arda, e temos que sublinhar sempre isso, porque essa é a chave de todo este processo. Arda tem que sair. Se Arda sair, Ioannidis é o jogador preferido, mas não é a última nem a única bolacha do pacote. Insisto neste argumento porque o Sporting tem alternativas e neste momento talvez o próprio Ioannidis e o Panathinaikos e o presidente do Panathinaikos também olhem para este negócio de outra forma e se calhar com mais vontade também de o fechar, ao contrário do que aconteceu há um ano. Vítor Pinto, há pouco, quando o Vítor Gonçalves usou esta descrição, dizendo já tinha que saudades, Rita. Ioannidis era a última e a única bolacha do pacote, achas que agora, com as coisas não sendo a única bolacha, de facto o Sporting fica mais confortável nestas negociações? Nem pode ser de forma alguma e já vamos explicar porquê. Mas antes de mais, obrigados todos que estão com o Record na Hora, com o Record em todas as horas. Aqui, efetivamente, estamos campeões de audiências e graças às pessoas que estão connosco todos os dias. E agora com o boletim Ioannidis a partir de hoje, temos aqui mais um novo polo de interesse para atormentar a concorrência. Parabéns, Vítor. Obrigado por estares de volta. Boletim Ioannidis. E seguramente o Bruno Fernandes também vai dar uma ajudinha. O Bruno também já nos vai revelar tudo o que está aqui em causa. Atenção, não vamos meter o Bruno ao barulho, que o Bruno estabiliza já isto tudo, que o Bruno anda imparável nas notícias. É muito engraçado vermos nos outros canais a comentarem as nossas notícias, a fazerem de conta que não querem dizer de onde elas vêm, mas está tudo bem, o importante é que as pessoas tenham acesso à melhor informação. Vamos lá em concreto. O Sporting nunca poderia, desta vez, voltar a ficar refém das intransigências do Panathinaikos, como ficou a época passada. Ora, vamos lá perceber. O Panathinaikos, o ano passado, chegou a levar o processo negocial do Ioannidis para bem além dos 20 milhões de euros, para não dizer que já se aproximava dos 30, com os objetivos que estavam a ser metidos no contrato. O Ioannidis não se valorizou esta época. Se algo ficou claro, é que o Sporting tinha razão e a permanência do Ioannidis na Grécia não o iria valorizar profissionalmente, não fez uma boa temporada, precisava desta experiência, deste salto, deste desafio de representar o Sporting, provavelmente, que o Sporting lhe proporcionava, e o Panathinaikos, tê-lo retido de uma forma anormal, só prejudicou o jogador. Agora, entendo perfeitamente a postura do Sporting. Se tinha um ponta de lança identificado, se tinha um ponta de lança validado a todos os níveis, desde a administração ao scouting, passando evidentemente para a direção desportiva, que era do Gubiana, e da equipa técnica, que era de Rubem Amorim, e percebendo que o jogador, efetivamente, que já estava comprometido com o Sporting, até pelas conversas que tinha tido por videoconferência com o Rubem Amorim, estaria muito receptivo a representar o Sporting, naturalmente o Sporting, em primeiro lugar, vai à procura de um jogador ao qual já tinha dado a prioridade, até antes do Konrad Arda. Agora, o Sporting nunca poderia encurralar-se outra vez, porque sabe, o Panathinaikos é um clube muito complicado de negociar, o presidente do Panathinaikos é de uma instabilidade característica nos líderes dos principais clubes gregos,
É muito difícil termos a certeza neste momento de que forma é que o Panathinaikos vai abordar o negócio, se vai outra vez esticar a corda, se vai dificultar a saída do jogador. Agora já não há tempo para andarmos 2 meses em novelas com o Ioannidis. O mercado não demorará muito tempo a fechar, o Sporting tem que rapidamente ou resolver o Ioannidis ou entender que tem caminho para fechar o negócio, ou tem que estar prevenido com uma solução alternativa, porque já percebemos que o Konrad Arder não só... Aliás, eu até vou dizer mais, é o próprio Konrad Arder que se está a auto-excluir do Sporting. O próprio Konrad Arder está a dizer-nos que o impacto do Luís Soares está a ser de tal ordem que o próprio Konrad Arder quer sair do Sporting. E a partir daí o Sporting tem que encontrar alguém que possa dar um contributo positivo para o ataque, porque claramente os 20 anos do Konrad Arder são um problema de maturação futebolística, mas estamos a perceber também que a nível psicológico o jogador ainda não está no ponto, se calhar, para a exigência que o Sporting está a colocar em cima. Bruno, e tem sido aqui difícil dissociar um caso do outro, a Arda de Ioannidis. Parece que aquilo que o Sporting vai dar por Ioannidis tem muito a ver com aquilo que vai receber por Arda. Antes de mais, boa noite. Cumprimentar os meus colegas de painel, também a tia Rita, quem nos está a ver lá em casa. Claro, é uma situação completamente... duas situações completamente dissociáveis uma da outra, porque primeiro o Sporting terá de executar este negócio de Arder. Sabemos que o Rennes já apresentou 2 propostas ao Sporting que quer 20 milhões de euros por este jogador e que ambas foram rejeitadas por se encontrarem bastante distantes do valor que o Sporting pretende. O Milan também está interessado, creio que ainda há um terceiro clube também que se está a aproximar do Sporting, mas como o Vítor dizia bem, parece-me que Arder, auto-excluindo-se pela postura talvez, e levantando aqui um bocadinho os bastidores desta história, que está a ter perante o estatuto de suplente que tem neste momento no Sporting, e Soares veio com argumentos de peso e convenceram de imediato Rui Borges, acaba aqui por obrigar a SAD do Sporting a identificar alvos específicos para, assim que Arder esteja em trânsito ou o negócio possa estar muito próximo de ficar concluído, a SAD possa atuar com celeridade. O recorde, e como nós noticiamos, sabemos que Ioannidis está no topo de uma lista muito curta de futebolistas. Há futebolistas mais caros nesta lista e hoje, por exemplo, veio um nome de Santiago Giménez, que eu creio que poderá ser perfeitamente introduzido nesta conversa, mas não para dizer que está nesta lista, para dizer que, por exemplo, são nomes muito caros que estão no mercado, ganham salários elevadíssimos. No caso de Santiago Giménez, custa, por exemplo, 30 milhões de euros, ganha 5 milhões de euros líquidos por temporada. O Sporting olha para Ioannidis não com os olhos de sempre, utilizando a expressão do Vítor, não como a última bolacha do pacote, mas como uma bolacha, diria, saborosa para aquilo que poderá ser a substituição de Arder, uma bolacha com recheio, vamos ver de quantos milhões de euros. Acredito que a avançar o diálogo possa estabelecer um acordo em torno dos 20 milhões de euros, mas que pode cifrar inclusive abaixo. Permitia um ligeiro lucro para o Sporting. Sim, sendo que neste momento o Sporting também me parece que com o encaixe que fez e até pela operação de factoring, ou seja, o Arsenal pagou pronto Gyökeres, o Sporting está bem financeiramente, vai apresentar lucro e tem disponibilidade também para investir no mercado. Está neste momento em vários tabuleiros e Yeremay é um nome que está a ser tratado. Vamos ver se há disponibilidade financeira para chegar a estes 20 milhões de Ioannidis, mas sim, são processos completamente relacionáveis, mas que eu creio que no início da próxima semana poderemos ter novidades, se calhar, em relação ao de Arder, que, como vimos pelas imagens da chegada do Sporting à Madeira, está convocado para o jogo da terceira jornada do campeonato. Vítor Gonçalves, o Bruno já aqui falou deste nome também, de Santiago Giménez. A imprensa italiana está a cismar neste possível negócio a envolver não só Arda, mas também Santiago Giménez. Em que termos é que poderia isto acontecer? Giménez chegava ao Sporting para ser também titular?
Sim, a questão é que eu acho que nunca se pode olhar para esta possibilidade como e dizer que é uma moeda de troca. É impossível. O que se pode dizer São níveis diferentes. Sim, não é? são níveis diferentes. Isso acontece muitas vezes. Os empresários, os clubes hoje em dia não gostam de misturar negócios. E neste caso concreto estamos a falar de dois avançados em patamares bem diferentes do ponto de vista da experiência, das garantias de rendimento que dão. Santiago Giménez é um jogador, como todos nos estaremos recordados, o Benfica tentou contratar por mais do que uma vez e não conseguiu porque era um jogador inacessível, e o Bruno já referiu aí... Quando ainda estava no Feyenoord, não é? Quando ainda estava no Feyenoord, fez 2 épocas extraordinárias. Estamos a falar de um jogador que já há 2 anos andava ali na casa dos 30 milhões de euros. Sim, já há 2 anos, Vítor, mas já agora vemos um golo de Jiménez Era ele ou durante Pavlidis, esta creio que na altura. pré-temporada. Mas- Exatamente, a discussão era essa, mas o Feyenoord pedia muito dinheiro, um valor inalcançável para o Ou seja, eu acredito, enfim, o Sporting, se quisesse, eventualmente poderia ter feito um esforço para chegar a um jogador como Santiago Antes de Giménez. Suárez, por exemplo. Antes de Suárez, não creio que... e depois há outra questão, ou seja, não creio que o Sporting, depois de contratar Suárez, fosse fazer um investimento tão alto noutro jogador como Santiago Giménez, mesmo que ele pudesse vir em condições favoráveis. Por exemplo, com uma lógica como a do Benfica, a jogar com 2 pontas de lança, Pavlidis e Ivanovic. Não creio, permitam-me esta expressão, acho que é muita fruta. Acho que são muitos milhões no mesmo cabaz, ou seja, e depois com o risco que isso comporta também, não é? Estamos a falar de 2 investimentos muito elevados, com uma margem depois para recuperar esse investimento que também não é muito grande. Ioannidis é um jogador que tem 25 anos, o Santiago Giménez também está, 24, também está nesse escalão. Não quer dizer... Aliás, Gyökeres chega nessa idade também e acaba por se valorizar imenso, mas não podemos estar à espera que apareçam Gyökeres todas as épocas. Isso não vai acontecer, e não estou a falar aqui só do ponto de vista da valorização e do negócio, estou a falar também do ponto de vista desportivo. Ou seja, Santiago Giménez, sim, seria um nome muito interessante, mas não me parece que possa ser metido ao barulho neste momento. Ou seja, eu acho que o Sporting vai querer um jogador ou que dê algumas garantias e que esteja numa situação mais favorável este ano, como é o caso do Ioannidis. É um jogador que está muito bem referenciado, que Rui Borges e a estrutura do Sporting, o scouting, sabem muito bem o que é que Ioannidis pode oferecer, ou então ir por um perfil mais próximo do Arder, a nível de idade e de custo, mas que possa permitir depois também recuperar o investimento, porque um jogador com 19 ou 20 anos, o Sporting vai sempre conseguir recuperar esse investimento. Quando tem 25, 26, aí temos que esperar pelo fator Gyökeres, e nem sempre há esse fator Gyökeres. Rita, só se me permites acrescentar, nós estamos a falar de um jogador que foi identificado pelo scouting do Sporting, e o chief scout do Sporting chama-se... não, estou a falar de Ioannidis. Chama-se Flávio Costa. Portanto, é um dos elementos que faz parte, neste momento, da estrutura de futebol do Sporting. Tem como líder Frederico Varandas, tem como diretor de futebol Bernardo Palmeiro, mas o chief scout é o mesmo que o ano passado identificou Ioannidis. Portanto, os relatórios estão lá, e aqui também pegando um bocadinho numa ideia que o Vítor lançou aqui para a mesa, a facilidade não só de conhecer o jogador profundamente, mas também percebendo o que ele fez, ou neste caso o que ele não fez na última época, também poderá ter aqui um impacto importante para um eventual desfecho das negociações, porque Ioannidis não fez de toda uma época positiva ao serviço do Panathinaikos. O Panathinaikos queria Ioannidis para conseguir ser campeão, ficou a mais de 20 pontos do Olympiacos. Ioannidis apresentou lesões, marcou apenas 11 golos. Este ano não começou bem e até perdeu o estatuto de titular. O Sporting também vê neste novo Ioannidis, digamos assim, uma possibilidade de pagar menos por um jogador que já tem identificado, e jogando também um bocadinho com aquilo que foram os últimos meses de um jogador que precisa de se reinventar no outro campeonato. Mas isso também não devia preocupar o Sporting? Os últimos meses de Ioannidis? Eu acho que o Sporting, assinando com um projeto em que o tricampeonato é o objetivo primário, mas que também quer fazer boa figura na Liga dos Campeões, acho que é mais do que suficiente para motivar um futebolista que parece que perdeu lugar para nomes que eu nem sequer conheço, e com todo o respeito pela equipa do professor Rui Vitória, mas a verdade é que, lá está, o Panathinaikos hoje em dia não é o grande nome do futebol grego, está a jogar as eliminatórias da Liga Europa e dar neste momento um salto
para o Sporting é subir, já dizia um jogador há muitos anos, é subir não 1, mas 10 degraus neste caso. O Sporting pode jogar com isto tudo, tem este cenário todo a seu favor. Vamos ver o que é que acontece. Vítor, falando ainda de Jiménez, desta possibilidade que traça a imprensa Cruza, Rita, cruza italiana. que eu cabeceio, anda lá. Desculpa, não te percebi, mas falando Cruza desta... à vontade que eu cabeceio. Cruza à vontade. Fiquei encantadíssimo a ouvir os nossos colegas que dominam tudo o que se passa no Sporting, mas eu vou contar coisas que eles não querem contar. Vítor, em primeiro lugar... convido-te a contares tudo o que tens para contar e pegando também aqui numa ideia, vai ser bom, já que gostaste tanto do que eu viste do Vítor Gonçalves, por exemplo, que diz que Jiménez é muita fruta para o nosso campeonato, para o Sporting, nestas condições que é, se calhar, sonhar demasiado alto. Concordas? Oh Rita, 27 milhões pelo Luís Soares, que vem da segunda Liga... Ou melhor, pode chegar aos 27 milhões pelo Luís Soares, segunda Liga Espanhola, com 28 anos. Santiago Jiménez com 24 anos. Mas estamos a falar de quê? É agarrá-lo na hora. Aliás, vou dizer o seguinte, que era aí que eu queria chegar. Aqui os nossos amigos não querem contar. Ainda antes do Luís Soares chegar, internamente no Sporting já havia preocupação com alguma falta de maturidade do Konrad Arder. O Konrad Arder, aliás, o Sporting tomou uma decisão que vai ser extremamente polémica e vai dar muito que falar nos programas clubísticos. Não aqui nos programas de cariz jornalístico, fazemos uma análise equilibrada, mas nos programas onde estão representantes clubes vai dar muito que falar. O Sporting deixou passar a oportunidade de agarrar o Frano Ivanovic, que vai ser reforço do Benfica e pode ser um jogador decisivo para o Benfica esta época, porque não queria ter um ponta de lança com o mesmo perfil do Konrad Arder. Se era para o Konrad Arder ir à vidinha dele, o Sporting tinha agarrado o Ivanovic antes. Portanto, há aqui questões estratégicas que temos que ver em causa. Portanto, isto é problemático para o Sporting. Perde o Vítor Gyökeres, perde o Konrad Arder, tem alguma margem de manobra com o Luís Soares, mas tem que andar em cima do fecho do mercado a recompor o eixo ofensivo quando nada fazia prever que o Sporting ficasse exposto em cima do fecho do mercado. Portanto, nós fazemos a parte jornalística, damos as notícias, o interesse nos jogadores, o reforço identificado pelo scouting, tomada de decisão rápida por parte da direção desportiva. Mas a verdade é que houve algo que conduziu até aqui. E o Sporting expôs, mais uma vez, no seu trabalho de mercado, a um risco muito grande, porque deixou a situação do Konrad Arder degradar-se. Mesmo antes do Soares chegar, já havia preocupação em Alvalade devido à falta de maturidade do Konrad Arder, e o Konrad Arder está mais uma vez a desiludir quem apostou nele. Mas está tudo certo. O que o Sporting não pode, é por causa, isso é que discordo do meu caro amigo Vítor Almeida Gonçalves, por ter um ponta de lança de 28 anos, como o Luís Soares, sentir-se limitado no ataque a um Santiago Jiménez que tem 24. Portanto, a questão é, o Jiménez foi para o Milan por 32 milhões, o Arder custou 19. E eu não sei qual poderá ser o modelo de negócio que poderia viabilizar a ida de Konrad Arder para o Milan e o Jiménez ser alcançável pelo Sporting com o nível salarial que tem em Itália. Mas a haver essa possibilidade, o Sporting agarrar um ponta de lança de classe mundial como o Santi Jiménez, de 24 anos, é que não é agora, é que é para ontem. Aliás, a grande discussão na SAD Sporting seria quem é que levava a fitinha para o amarrar e trazê-lo no aeroporto. Portanto, não há dúvida nenhuma sobre isso, Vítor. Qualidade nunca está a mais. Faz lembrar aqueles comentários que ouvíamos noutros canais há uns anos em relação ao Benfica, que tinha excesso de qualidade, como se no futebol isso existisse. Quem dera aos treinadores terem assim tanta qualidade. Excesso de custos. Eu falava de excesso de custos, não é? Eu acho que quando o Sporting opta por gastar o valor que tu referiste no Luís Soares, é mais difícil depois fazer outro investimento do mesmo nível, no mesmo patamar, não é? Mas de qualidade, isso é indubitável. Quando formos jogar póquer um dia, faço questão de te levar comigo, vais aprender um conceito que é o valor esperado. Então, Konrad Arder, 19 milhões. Luís Soares, 23, pode ir a 27 milhões. Os Jiménez são 32. Portanto, é só fazeres a percentagem. Quanto é que um Luís Soares custa de percentagem de Santi Jiménez e vais perceber que a diferença... Mas salários, Vítor. Claro, obviamente, mas isso são é questão de 5 milhões de salários... euros limpos que Santi Jiménez ganha. Amigo, por isso é que eu comecei a dizer que não sei qual é o modelo de negócio que poderia permitir a vinda de Santi Jiménez. Mas se vamos falar de soluções negociais, também há prémios de assinatura que permitem depois baixar o salário. Claro. Portanto, a questão, e para contornar a questão fiscal. E eu não acredito, agora vou dar a opinião, eu não acredito que seja concretizável uma vinda de Santiago Jiménez para o futebol português
por uma série de motivos, desde os 32 milhões que o Milan pagou por ele, desde o patamar salarial que já tinha referido, em que ele se encontra. Não acredito que seja possível. No entanto, havendo uma janela de oportunidade, nós estamos a falar de um Sporting Clube Portugal que estava disposto a enterrar 30 milhões no Ieremai, pelo amor de Deus. Se o Deportivo da Corunha não tivesse lá os senhores bilionários à banca que se recusam a vender jogadores, o Sporting estava disposto, por um jogador com todo o respeito, é uma aposta de alto risco, porque ainda não comprovou nada além da segunda Liga Espanhola, e o Sporting ia lá meter 30 milhões. Mas há algum sportinguista que entre dar 30 milhões pelo Ieremai ou 32 pelo Santi Giménez, hesite um segundo sequer. Vítor, mas olha que o mercado ainda não fechou. Estás a falar do Ieremai no passado, mas o mercado ainda não fechou. Vamos ver. São processos, são processos distintos. Atenção, o Sporting então, quer Almeida um extremo Gonçalves, e precisa de um avançado se Arda sair. É tudo possível. Aliás, como vocês sabem, a banca até comprou o Penafiel por 12 milhões, salvo erro. Portanto, o Ieremai, se eles vendessem por 30 milhões, dava para comprar quase 3 Penafiéis. Portanto, é assim que as coisas funcionam lá na Corunha com este grupo financeiro. Portanto, com este grupo à banca, que ficaram muito aborrecidos pelas coisas que eu disse ontem. Ainda vou dizer mais, se calhar. Ainda vou dizer mais. Porque há mais coisas para dizer sobre o grupo à banca e a gestão que está a fazer no Deportivo da Corunha. Mas agora estão todos galvanizados porque foram ganhar a Granada por 3-1 na primeira jornada e acham mesmo que vão subir divisão. Portanto, boa sorte para o Sporting, vai ser um processo negocial difícil, mas o Sporting já conseguiu no passado alguns processos negociais complicados, portanto vamos ver se consegue trazer então o Ieremai para Portugal. Se me perguntarem, na minha modesta opinião, entre o Ieremai e o Santiago Giménez, 30 milhões, Santiago Giménez, 24 anos, ponta de lança de classe mundial. Vítor Gonçalves, já foste respondendo ao Vítor Pinto, não sei se queres dizer-lhe mais alguma coisa. Claro, para picar. Não, eu acho que é uma questão de prioridades. Eu volto àquilo que disse no início, ou seja, eu percebo o que o Vítor está a dizer, porque lugar para grandes jogadores há sempre. Nós passamos aqui semanas a debater o João Félix para o Benfica, quando o Benfica até já tinha lá Pavlidis. Portanto, falamos de Tiago Almada, ou seja, eu acho que espaço para grandes jogadores há sempre. Como é evidente, um jogador como o Santiago Giménez teria sempre lugar. O que eu quis dizer na minha intervenção inicial é que o Sporting, ao apostar no Luís Soares, e não estou aqui a pôr mais nada na balança a não ser o facto do Sporting ter ido para este jogador, ou seja, não estou a pôr a idade dele, quanto é que ele custou, não. O Sporting escolheu aquele jogador. E escolheu porquê? Porque era a primeira opção. O Luís Soares era a primeira opção do Sporting. A partir do momento em que vai para esse jogador, era o jogador que o Sporting podia contratar mais facilmente. Não se virou para Santiago Giménez, não se virou para processos mais difíceis, como fez, se calhar, no ano passado. Ou seja, se houvesse de facto esta oportunidade, e eu aqui, como disse o Vítor, vou introduzir um bocado aqui a opinião, eu tenho dúvidas, sinceramente, que isto aconteça, por vários fatores, e estamos a falar do Santiago Giménez, que é um jogador realmente com um salário muito elevado e de um patamar ao nível de transferência também muito elevado. Mas se houvesse uma oportunidade, claro que sim. Claro que sim, acho que um grande jogador tem sempre espaço em qualquer plantel. Os italianos sugerem aqui esta oportunidade de incluir Arda, que iria sempre, em termos salariais sabemos que não, mas pelo menos em termos de transferência poderia abater o valor a investir do Sporting. Poderia ajudar a abater, mas o Arda aí ia estar a meter-se em mais um caminho apertado, não é? Porque se ele quer sair do Sporting, onde até é muito acarinhado pelos adeptos, independentemente da prova de imaturidade que está a dar agora, porque eu acho que tem muito a ver com isso, o Vítor e o Bruno também já aqui referiram, e eu concordo inteiramente. Eu acho que o Arda, enfim, ele ter-se-á ou foi muito ingênuo, ou não sei, porque ele sabia perfeitamente que mesmo saindo Gyökeres, dificilmente seria titular no Sporting nesta época. Eu acho que um jogador que tem 19, 20 anos tem que esperar, tem que saber esperar a sua oportunidade. E ele precipitou-se. Eu acho que ele está a sofrer ou está a reagir mal, se calhar ao facto de ter perdido a titularidade, porque não soube ser paciente. O Rui Borges ainda hoje disse uma coisa muito importante, é que por agora é um jogo por semana. Mas a partir de setembro, todos vão jogar, todos vão ser titulares. E isto não é conversa de treinador, atenção, isto não é conversa de treinador, isto é factual. A partir de setembro, todas as equipas que têm competições europeias, e nomeadamente a Liga dos Campeões, pela exigência que acarreta, todos os jogadores vão ser titulares, todos vão ter oportunidades. Portanto, para encerrar a minha opinião sobre o Santiago Giménez, sim, se houver oportunidade, não creio que seja essa a prioridade. Parece-me que a prioridade, saindo com Arda, é o Ioannidis, e o Sporting neste momento está numa situação muito mais favorável para contratar um jogador que no ano passado quis muito
e que, por razões óbvias, pelo scouting, continua a querer. Vítor, e o Benfica também quer muito agora contratar um 10. Vamos olhar por isso para mais uma notícia Record. O Benfica tem um novo alvo para atacar no mercado. A SAD, liderada por Rui Costa, já escolheu o perfil. Trata-se de um médio ofensivo que possa jogar em 4-3-3, ou seja, um número 10 clássico para dar criatividade, também desequilíbrio à equipa. A ideia é contratar um jogador com perfil semelhante ao de João Félix ou Tiago Almada, por exemplo. O Benfica desistiu, aproveito para recordar, de Amon-Ra, devido à permanência de Aktürkoğlu e também de Sheldrup. A SAD do Benfica considera que os valores que o Wolfsburg pede por Amon-Ra são exagerados. Bruno, mas afinal, de que está à espera? Temos hoje indicação, hoje que é dia 22 de agosto, de que o Benfica quer afinal o número 10. De que está à espera do Benfica? De saber se entra ou não na Liga dos Campeões? Não creio que seja isso. O Benfica tem um projeto desportivo delineado e já nos demonstrou que tem feito investimentos e quer fazer investimentos independentemente das competições onde esteja inserido. Portanto, fez investimentos avultados ainda antes de entrar nestes qualifyings para a Liga dos Campeões. Se está à espera agora para trazer mais um jogador esperando pela segunda mão na luz com o Fenerbahçe, eu creio que não. Creio que virá sempre um criativo. Amon-Ra era de facto muito caro, mas para atenuar se calhar o preço de Amon-Ra, o Benfica contava com o dinheiro que pudesse encaixar com Aktürkoğlu, que esteve muito perto do Fenerbahçe. Essa é a informação e tu muito bem, Rita, deixa-me dar-te os parabéns, que desmontaste muito bem a história nos bastidores, a notícia é completamente tua. Agora, sem esse encaixe, é natural que o Benfica possa pensar, se calhar, num alvo mais barato, e aqui tem que fazer um exercício difícil, que é aliar o dinheiro que tem para gastar à qualidade que existe a 10 dias, pouco mais, do fecho do mercado. É um exercício muito complicado que Rui Costa tem às costas. Já dissemos aqui que foi corajoso a não contratar Félix, que teve também a coragem em não deixar sair Aktürkoğlu, mas todas as decisões têm consequência, e a consequência imediata para atos de coragem é, neste caso agora, perceber aquilo que o mercado pode trazer ou não. Fica mais difícil para o Benfica trazer um criativo, mas eu ainda assim penso que vão entrar, se calhar não um, mas 2 jogadores no Benfica. Vítor Pinto, e pegando também aqui nesta ideia do Bruno Fernandes, parece que o Benfica estava a contar ter outro tipo de soluções internas. Parece que é uma espécie de reação aos jogadores, também aos reforços que foram chegando. O Benfica podia ter outras expectativas. Olha, o Benfica, às vezes algumas das críticas que faz é que o Benfica faz um bocadinho uma gestão quase às vezes parece emocional das abordagens ao mercado. Parece que há estados de alma, parece que há estados de espírito. De repente é o Tiago Almada e o João Félix, criativos, magia, Yanis Moussa, equipa para encantar, equipa para arrasar, equipa para deixar os adeptos em êxtase. Depois passa-se para a equipa de combate, para a águia de combate. Afinal já não vem nenhum desses jogadores, afinal já não é preciso criativos. Vai o Orsnes para extremo direito. Agora de repente já é preciso outra vez o número 10, além do extremo direito. Entretanto alguém se apaixonou, alguém que sabemos quem se apaixonou por Amon-Ra, e avisámos montes de vezes, o Amon-Ra não é um jogador tecnicista que consiga abrir espaços contra blocos fechados. É um jogador elétrico, dinâmico, agressivo, intenso, é verdade tudo isso, mas nem é 9, nem é 10, nem é propriamente um extremo. Portanto, é um jogador com qualidade sim, mas nunca para 30 e tal milhões. Agora estamos a voltar a esta caseira. Eu sempre acreditei que o Benfica iria colocar prioridade absoluta no tal extremo direito, com pé esquerdo ou não, que equilibrasse a equipa. E no meio disto tudo ainda há decisão em relação ao Aktürkoğlu, a tal decisão que vamos ver se vai aguentar até o final do mercado. Mas o Benfica, prioridade ao extremo direito para equilibrar a equipa, que é uma decisão fundamental, e nunca tivemos dúvidas que o Benfica iria à procura do criativo, que o Bruno Lage diz que não precisa, depois no tal mercado, até foi Pedro Sousa que usou esse termo, de excedentários ou coisa que o valha, mas à procura de um jogador de menor custo, um jogador, por exemplo, pudesse chegar por empréstimo. Neste momento, esta constatação que estamos a fazer é que pode haver investimento do Benfica também para a posição criativa atrás do avançado. Para a tal posição 10, para o tal jogador que dê outra dimensão
que dê outra capacidade ao meio-campo de desbloquear jogos que estejam fechados. Portanto, já vamos então, afinal, dentro do que tinha sido conversado, o balanço é este. Menos uma receita, que seria de 25 milhões para o Aktürkoğlu, mais 2 despesas. Porque a do extremo-direito estava garantida, uma despesa que vai ter que ser feita, e agora o Benfica, dando prioridade à contratação de um 10, não pode estar até ao limite do mercado à espera a ver se há algum jogador emprestado que preencha esse espaço. Provavelmente vai ter que colocar dinheiro no mercado também. Portanto, aqui estamos dentro destas mudanças de rumo, destes zigue-zagues de mercado do Benfica, e às vezes custa-nos um bocadinho perceber como é que o Benfica de repente às vezes passa do 80 para o 8, como passou esta época, dos super criativos, dos mágicos, de repente passa para a águia de combate, e agora no final do mercado vai para a tal solução híbrida e admite aquilo que estava à vista de toda a gente. É que o plantel estava desequilibrado. O meio-campo não podia ser fechado desta maneira, para as alas estavam também desequilibradas, ainda por cima face às limitações claras que a equipa tem neste momento, e a Amorrá não encaixava nas necessidades imediatas do Benfica. Rita, fantástico, não é? E ainda vamos ver até ao dia 2 o que é que vai acontecer com o Aktürkoğlu. Essa vamos pagar para ver. Vítor Gonçalves, mas parece-te que, olhando às necessidades do Benfica, aos objetivos do Benfica, hoje, por exemplo, o Bruno Lage, em conferência de imprensa, frisou o foco no campeonato, dizendo que, enaltecendo aquilo que o Benfica fez na Liga dos Campeões do ano passado, mas que, por outro lado, não foi campeão e aquilo que os adeptos querem é ser campeões. Portanto, parece-te que, olhando aos objetivos do Benfica, é assim tão necessário contratar um 10 a poucos dias do fecho do mercado? Sim, isso encaixa um pouco naquilo que o Bruno já referiu a propósito deste play-off da Liga dos Campeões. Ou seja, o Benfica não está à espera de contratar agora nenhum jogador para participar neste play-off, nem isso faria, obviamente, sentido. O Benfica tentou contratar todos aqueles alvos que queria antes de começar a sua caminhada na Liga dos Campeões. Alguns foram possíveis, outros não foram. O Vítor Pinto referiu aí já vários jogadores que o Benfica tentou e não conseguiu, o Félix, o Tiago Almada, o Moussa, agora o Amorá. Concordo com o Vítor quando ele diz que tem havido aqui muita basculação, para mim a brincadeira, porque bom termo. De facto o Benfica tão depressa quer um criativo como depois já quer um extremo e depois muda e depois é o Tiago Almada. Isso às vezes não quer dizer que isso tem uma explicação, com certeza, não é? Mas o Bruno Lage tem optado por ciclicamente dar o pontapé para a frente e falamos disso depois no fim. Não quero explicar antes. Lá já há 2 meses, é questão do perfil, os Estados Unidos admitiu que queria um extremo-direito. Claro, e na altura admitiu hoje, que Moussa era o jogador que interessava, não é? E na altura admitiu que Moussa era o jogador que interessava. Portanto, eu aproveitava aqui um pouco a ideia do Bruno Fernandes, porque parece-me que ele, quando o disse, não foi só opinião, foi um pouco mais do que isso. Quando disse que acredita que o Benfica vai trazer não um, mas 2 jogadores, e isso encaixa também com aquilo que o Vítor Pinto estava a dizer, de ser possível um extremo e um criativo. Não será, para responder à tua pergunta, não será para a Liga dos Campeões. Indo ou não à Liga dos Campeões, o Benfica vai sempre precisar desses jogadores, na minha opinião. Porque falta alguma criatividade, falta rasgo, faltam jogadores capazes de abrir defesas. Isso é muito importante no campeonato português. O Sporting, por exemplo, tem muitas soluções a esse nível. O Porto este ano também se recompôs muito bem a esse nível. E não bastam tocadores de bombo, como o Vítor dizia, não basta tocadores de bombo, é preciso mesmo jogadores que tenham magia nos pés e que consigam descobrir espaços onde eles muitas vezes não existem, e na Liga Portuguesa isso é muito importante. Esses jogadores fazem falta não para a Liga dos Campeões, vá ou não o Benfica à Liga dos Campeões, mas para atacar o campeonato. E sim, é evidente o que o Bruno Lage diz, é muito evidente o que os adeptos do Benfica querem é ser campeões, mas nesta fase, deixa-me também dizer a propósito, porque ele estava a remeter um pouco, a tirar um pouco a pressão do jogo com o Fenerbahçe, o que interessa é ser campeão. Não, interessa muito ir à Liga dos Campeões, porque as dinâmicas de vitória, todos os jogos contam. E se o Benfica falhar um objetivo nesta fase da época, eu acredito que isso também vai deixar uma marca, uma mancha importante
e que isso depois também possa ter consequências. Ou seja, o Benfica tem que apostar em ser campeão, obviamente vai ter que contratar, e já o fez, a pensar no campeonato, mas eu acho que, ao contrário do que ele diz, o jogo mais importante não é o próximo. Eu acho que o jogo mais importante é o jogo com o Fenerbahçe. O jogo com o Tondela é importante, mas há muitas jornadas pela frente, que o Fenerbahçe é mata-mata. Ou seguem, ou então fica essa mancha, como eu dizia. Bruno, falavas dos 2 jogadores que o Benfica ainda poderá trazer, não sei se queres ir mais longe, mas perguntar-te, temos estado aqui a falar de várias possibilidades, todas por valores muito altos. Dizes 2 jogadores na casa dos números que temos falado, ou pensas num deles, por exemplo, para ser uma alternativa, para ser mais um jogador para compor plantel? Trocando, se calhar, por especialistas, não por miúdos, não, que os miúdos se calhar já têm mais inteligência que muita gente crescida hoje em dia. Trocando por especialistas, se calhar o Benfica hoje vai buscar 2 jogadores de Liga Europa em vez de ir buscar um de Champions. Se calhar mas se quer assim tanto um 10, faz sentido ir buscar um jogador de Liga Deixa Europa? ver, vamos ver. O Benfica precisa claramente de uma asa e de um coração que bata ali no meio. É isso que está à procura no mercado. Se tivesse verba agora, não tenho qualquer tipo de dúvida que a Morra poderia estar a chegar a Lisboa nos entretantos, porque até o Wolfsburgo, segundo percebi, se mostrou disponível para fazer cedências por um jogador que, como o Vítor disse e bem, é um pouco tudo, um pouco nada, mas a meu ver é um joker, porque tanto poderia fazer essa posição de extremo à direita, extremo à esquerda, mas também como número 10 e com qualidade, eu acho que com qualidade. Mas falas de cedências, inicialmente apontavam para os 40 milhões. O Benfica mostrou-se disponível a chegar aos 30. Acho que se a Turkoglu não sair, o Benfica não poderá esticar as suas pretensões no mercado, além de um investimento, diria, de 30 milhões de euros. E dividindo este investimento de 30 milhões de euros em 2 reforços, que é o que eu acho que o Benfica precisa neste momento, mantendo a Turkoglu no seu plantel, terá que ir para outro campeonato, para outra... Uma Liga Europa. Entre aspas, com todo o respeito pela Liga Europa também, terá que ir para uma Liga Europa em vez de jogar num tabuleiro de Champions de peito aberto, mas isso, lá está, isso são as consequências, como eu disse há pouco, dos atos de gestão que o Benfica foi fazendo. Não quis, e a meu ver, bem, se calhar dar passos, por exemplo, por João Félix, que seriam demasiado arriscados, e neste momento já se foram um bocadinho as consequências disto. O Benfica já gastou muito dinheiro este defeso. Nos últimos 3 anos, creio que os investimentos do Benfica já passam, ou já chegam muito perto dos 300 milhões de euros. É preciso também equilibrar contas. Há contas consolidadas que também, para as quais são precisos olhar. Portanto, o Benfica para neste as quais momento... Rui Costa terá de olhar, Bruno, sim, e por falar precisamente nisso, olhamos para Luís Filipe Vieira, que só aceita debater com o Rui Costa durante a campanha para as eleições do Benfica. Uma notícia que o Record avançou ontem, esta posição de Luís Filipe Vieira parece tratar-se de um desafio a Rui Costa, já que no total, eu recordo, há 6 candidatos às eleições de 25 de outubro. Vieira aceita fazer os habituais debates de período eleitoral, mas apenas num frente a frente com o Rui Costa. Vieira acredita que esse é o debate que realmente pode esclarecer os benfiquistas e ajudar numa tomada de decisão no que ao voto diz respeito. Resta saber, agora, se Rui Costa vai aceitar este desafio. Eu lembro que o atual presidente do Benfica se recusou a abordar a candidatura de Luís Filipe Vieira nas próximas eleições. Vítor Pinto, parece-te que Rui Costa está disposto a debater com Luís Filipe Vieira. Como é que interpretas esta mensagem de Vieira? Acreditas que está a dizer que o assunto das eleições vai ser apenas entre os dois? Existem indicadores nesse sentido, pelo menos que estão na posse da candidatura de Luís Filipe Vieira, mas o posicionamento de Luís Filipe Vieira só o vincula a ele. Atenção, a chave neste momento é perceber, e daí o desafio foi lançado, perceber como é que o Rui Costa se vai posicionar. E o Rui Costa também está sempre atento ao que dizemos aqui, e quando não está atento fazem-lhe chegar os vídeos. Isso é que vai ser chave. O atual presidente do Benfica vai marcar a diferença, por exemplo, em relação a Luís Filipe Vieira, e vai disponibilizar-se na BTV, por exemplo, ou noutro canal, aqui no NAU, por exemplo, vai disponibilizar-se a fazer debates com os outros candidatos.
Porque, por exemplo, Luís Filipe Vieira só admite fazer debates com Rui Costa, mas isto só vincula Vieira. Se os outros candidatos entendem que Luís Filipe Vieira está a ter uma atitude antidemocrática e se pode prejudicar com o facto de não participarem em mais debates, tem uma boa solução. Dão eles um exemplo de democracia, entendem-se entre eles os outros 5 candidatos e definem um formato, ou coletivo ou de debates individuais, que permitam tais esclarecimentos benfiquistas que eles estão a reclamar. Porque eu vi nas redes sociais, creio que o João Diogo Manteiga já tinha desafiado Luís Filipe Vieira, vi João Noronha Lopes tomar posição, vi outros candidatos a tomar posição. Mas ainda ninguém perguntou, embora já tenham começado a abordar o Benfica e a BTB, ou melhor, ainda ninguém chegou à conclusão que para mim é fundamental, é perceber o que é que vai fazer o incumbente, como diria o Dr. Carlos Barbosa da Cruz, grande abraço, o que é que vai fazer Rui Costa. Se Rui Costa decidir que vai debater com todos os candidatos individualmente, por exemplo, poderá ter um debate com Luís Filipe Vieira. Se Rui Costa, como no passado acontecia, não realizar debates, e eu não me lembro, por exemplo, nas últimas eleições com o Sr. Francisco Benítez ter havido debate, vocês vão-me ajudar, mas eu não me lembro, eventualmente, nesse caso, então sim, a democracia estará salvaguardada. Se os outros candidatos se entenderem entre eles e contribuírem para esses esclarecimentos benfiquistas, até vai ser benéfico para eles que Luís Filipe Vieira só queira debater com Rui Costa. Na perspectiva da candidatura de Luís Filipe Vieira, existe uma bipolarização desta corrida eleitoral e entendem que este confronto direto, chamemos-lhe assim, entre Vieira e Rui Costa, é aquele que poderá contribuir para que os sócios do Benfica percebam quem é que poderá ser a melhor solução para o futuro do Benfica. Mas em qualquer dos modelos, no final da linha, no fim do dia, serão sempre os sócios do Benfica a 25 de outubro a decidir quem é que deve assumir a presidência ou pelo menos ir à segunda volta. Vítor Pinto, respondendo à tua pergunta, Rui Costa debateu sim com Benítez em 2021. Exatamente, é isso. Vítor Eu estava Gonçalves agora a pensar nisso. Sim. deve debater com Rui Costa, com Luís Filipe Vieira, desculpa. Faz parte de uma estratégia de Rui Costa como candidato, não sei o que é que estará na cabeça dele, mas as pessoas conhecem Rui Costa, conhecem bem, conhecem também muito bem Luís Filipe Vieira. Eu tenho muitas dúvidas que este formato do debate, sobretudo se for um debate a dois, sobretudo não, mas também com as coisas tão polarizadas como estão, tenho dúvidas que um debate contribua para esclarecer seja o que for. E por isso é que eu comecei por dizer... acusações pessoais, não é? Exatamente. As coisas acabam sempre por resvalar para aí. É quase inevitável. Nós vemos isso acontecer na política e no futebol, então, igual. Sei disso também por experiência própria e o Bruno também por todas as eleições do Sporting que fomos acompanhando ao longo dos últimos anos e foram muitas mesmo. O Benfica igual também passou por muito, embora tenha tido ali um período de grande estabilidade com o Luís Filipe Vieira. Eu tenho muitas dúvidas que o debate entre Luís Filipe Vieira e Rui Costa, se vier a acontecer, contribua para esclarecer seja o que for. Tenho dúvidas se será um debate ou se será um ajuste de contas e se servirá para, enfim, permita uma expressão, a tirar lama de um lado. É melhor para o não outro. haver debates, Vítor. Olha, Vítor, estou movido contigo. Conseguiste-me derreter o coração. É melhor não haver debates, então, porque Não, eles podem claro se que não. chatear, assim fica tudo tranquilo. Olha, Claro antes do que não. 25 de Abril também não havia essa chatice em Portugal. Eu não havia estou a debates, dizer estava isso. tudo bem. Eu não estou a dizer isso, tu é que Eu sei estás que a não, dizer estou-me a isso. meter contigo. Tu é que estás a dizer. Estou-me a meter Eu não estou- contigo. Estou-me a meter contigo. Eu sou completamente a favor dos debates quando eles É contribuem isso, para Vítor. esclarecer. Eles é que Eu têm que acho saber é de que na esclarecer os atual benfiquistas. Agora, conjuntura- debates têm que existir. Olha, se me Na atual conjuntura tenho dúvidas que contribua para esclarecer, mas inevitavelmente esse esclarecimento vai acontecer, seja via apresentação das candidaturas, seja debates, se for esse o formato que os candidatos escolham. Força. Eu acho que, se me permite, eu acho que lamentável são duas coisas. Primeiro, o facto de Luís Filipe Vieira querer, não um debate, mas uma sessão quase chiqueiro com o Rui Costa, que é o que ele está a tentar promover com esta intenção de estar frente a frente com o Rui Costa. Não sei se ainda tem coisas por resolver com o Rui Costa. Então o Rui Costa só deve debater com os outros quatro? Espera, Vítor, deixa-me só acabar aqui o meu raciocínio. Não estou a perguntar. Acho também lamentável que o Benfica, e neste caso na pessoa do seu presidente da mesa da Assembleia, eu sei que ainda estamos em período pré-eleitoral, mas que não esteja já a ser preparado um regulamento eleitoral que possa prever bendito, que possa prever bendito. e que dê palco a todos os candidatos, assim cumpram os deveres para que possam se candidatar à presidência do Benfica, espaços para debate,
nos canais oficiais do clube, como a BTV. Portanto, acho lamentável que, ao dia de hoje, eu sei que ainda estamos um bocadinho longe, não esteja previsto sequer a criação de um regulamento eleitoral que preveja todo este tipo de frentes a frentes. O que eu acho disto de Luís Filipe Vieira e de Rui Costa? Acho só lamentável. Luís Filipe Vieira não tem que ter medo de se colocar à frente de João Diogo Manteigas, de João Noronha Lopes. O que eu acho é que Luís Filipe Vieira está apenas a querer afrontar novamente e publicamente Rui Costa com um objetivo claro, que é meter o nome de Rui Costa, como já fez várias vezes, na fossa. Vamos agora olhar para o Futebol Clube do Porto. Samu ainda acredita que vai estar presente no clássico frente ao Sporting. O passado espanhol do Porto publicou uma história no Instagram a treinar num ginásio com fotos de Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o. Ao que parece, a lesão pode não ser, afinal, tão grave como se esperava. Vemos precisamente essas fotografias. Samu fez referência à data do clássico, mostrando-se determinado a recuperar a tempo de ser opção para Farioli frente ao Sporting. No entanto, apagou a fotografia original, fez depois outra publicação, a que vemos do lado direito do ecrã, já sem a data do clássico. Tal poderá significar que, afinal, Samu não estará apto para defrontar o Sporting. Vítor Pinto, que informações tens e como é que vês esta reação de Samu nas redes sociais? É perfeitamente normal que o Samu esteja a trabalhar e a fazer todo o esforço possível para recuperar para o Alvalade, mas as pessoas têm que ter noção que entre o dia em que foi feito o exame que diagnosticou a lesão e o clássico em Alvalade, a margem é de 11 dias. Aliás, se retirarmos o dia de jogo é de 10 dias. Mas o próprio Samu não devia ter noção disso? Mas é normal, Rita, que ele esteja a trabalhar, que ele acredite, que ele ache que pode haver um milagre, até para fazer algum mind game, o Sporting ficar na dúvida sobre se ele pode recuperar ou não, porque há algo que é consensual dentro e fora do Futebol do Porto. O Futebol do Porto, com esta dinâmica que demonstra esta época, e olhando à condição física que o Luke de Jong demonstrou em Barcelos, vai ser muito difícil replicar aqueles vendavais, aquelas vertigens ofensivas que acontecem com o Samu em campo, tendo um jogador que está no momento físico e de ritmo de jogo que o Luke de Jong mostrou em Barcelos. Portanto, o Futebol do Porto tem que aproveitar muito bem esta recepção ao Casa Pia no domingo, para o ponta de lança holandês já se mostrar mais integrado e mais dinâmico, e a partir daí começar a preparar as bases para a forma como vai encarar o clássico em Alvalade. Para já, é uma missão mesmo muito difícil, seria mesmo um feito ao nível do Dr. Milagres, o Samu, face à lesão que contraiu, conseguir estar apto a dar o contributo, não é já estar quase recuperado, é estar mesmo pronto para enfrentar um clássico, o nível de exigência que um clássico tem. Só praticamente 10, 11 dias seria um milagre, é muito difícil, mas claramente o jogador está aqui a manter a esperança, a manter alguma esperança de que ainda pode acontecer essa recuperação. Para esse clássico com o Sporting, Vítor Pinto, e por falar em Sporting, Rui Borges foi questionado sobre se pode garantir que Yilmaz vai continuar no Sporting, mesmo com o interesse do Manchester United. A resposta ao treinador fugiu à questão, disse apenas que Yilmaz está convocado para defrontar o Nacional, e é normal que se fale do jogador, já que é um grande jogador. Vamos ouvir. Yilmaz está para jogo, está super motivado, já disse isso nas últimas semanas. É natural que se fale do Yilmaz, é um grande jogador. Agora vejo focado naquilo que é Sporting, vejo no dia a dia dele tem crescido imenso, naquilo que é os jogos tem crescido imenso também. É um jogador muito importante para aquilo que é a dinâmica do Sporting, a dinâmica de equipa. É o nosso capitão, é um líder. Está convocado para amanhã e acredito que fará mais um bom jogo. É um grande jogador, Vítor Gonçalves, é um capitão, é um líder. Isto fica bem claro que Rui Borges não quer que Yilmaz saia, não é? E é jogador do Sporting, com contrato, e já deu a palavra que quer continuar. O Sporting conta com ele e não tenho 100% de certeza que no futebol hoje em dia é impossível ter esse nível de certeza, mas tenho quase a certeza que ficará pelo menos mais uma época no Sporting, e é um jogador fundamental, já que eu disse e repito, tão importante como era Gyökeres, Yilmaz. Bruno, e o teu nível de certeza quanto a Yilmaz? Como é que está? 99,9, vá, digamos. Algo que temos... Mas porquê é que Rui Borges então não dá uma resposta mais direta, mais clara? Porque também não tem as... Lá está, eu acho que é mais prudente eu dizer esta percentagem do que o Rui Borges. Rui Borges é treinador de Sporting, eu não sou. O Rui Borges se calhar precisa de uma maior prudência que eu posso não ter aqui a comentar.
apesar de toda esta situação do Yulman, a Yulman vai claramente ficar no Sporting, e ainda por cima neste momento a cláusula já não está ativa de 80 milhões de euros. Portanto, podem chegar sem que o Sporting pode recusar neste momento. Vamos olhar agora para uma história recorde. Revelamos hoje as horas de agitação vividas por Aktürkoğlu nos últimos dias, antes da transferência para o Fenerbahçe aparentemente ter caído. Aktürkoğlu estava preparado para todos os cenários, inclusivamente para viajar em voo privado para a Turquia, isto na segunda-feira, caso o negócio com o Fenerbahçe se concluísse. No entanto, tudo mudou em algumas horas, na sequência de uma longa reunião que durou até de madrugada. Rui Costa travou o negócio. As horas seguintes também foram muito agitadas. Lá disse Aktürkoğlu que ia ser titular no jogo de Istambul, o que aconteceu precisamente frente ao Fenerbahçe, e isto depois de o próprio jogador ter mostrado muita vontade de jogar na Turquia. Foi o próprio Aktürkoğlu quem disse a Sheldrup, concorrente de posição, que ia ser titular. São novas informações reveladas pelo Record, Vítor Pinto, e relativamente a Aktürkoğlu já não temos muito tempo. É mais inteligente da parte do Benfica realmente aproveitar o jogador desportivamente, mesmo sabendo que pode perder outro, Sheldrup. É um jogador no qual Bruno Lage tem toda a confiança e, sobretudo, com as revelações do Record hoje, ficamos a perceber o quanto as horas, aquelas 48 horas antes do jogo na Turquia, foram complicadas para Aktürkoğlu. Portanto, os benfiquistas têm que ter um grande respeito pela coragem, pela estabilidade, pela maturidade que o Aktürkoğlu demonstrou, pela forma como se envolveu e se comprometeu com as causas do Benfica, expondo-se no seu país natal a todas as críticas a que se expôs e ao risco de estar em campo num jogo tão complicado. Por isso, a Aktürkoğlu deu ali uma prova de que pode ser um jogador importante para o Benfica esta época, e o cenário que se afigura agora é um cenário de permanência do Kerem ao serviço do Benfica. Obrigada, Vítor. Obrigada, Vítor Pinto, Vítor Gonçalves e também Bruno Fernandes. O desporto hoje fica por aqui, mas fique desse lado já a seguir o Jornal à Noite com o João Ferreira. João, quais são os destaques desta noite?